No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as conditionals, tipo 1 ou tipo 2. Real and unreal conditionals. Vamos começar aqui pelo tipo 1, type 1. Lembrando que as conditionals são compostas por duas orações, a oração do if e a oração principal. Vamos dar uma olhada aqui na type 1. A type 1, ou então first conditional, também é chamada de real conditional, porque os seus resultados ou as suas consequências são possíveis de acontecer, são reais, então é possível que elas venham a ocorrer no futuro caso a condição se concretize. Sua estrutura é composta pelo if mais um verbo no present simple, na primeira oração, seguido do will mais um verbo no infinitivo, na oração principal. Então a gente tem if plus present simple, will plus infinitive. Notem que quando eu inicio a frase com if, eu tenho que separá-la, a primeira oração, com uma vírgula da segunda oração, ok? Então, if plus present simple, comma, will plus infinitive. Essa estrutura serve para falar de situações possíveis de acontecer no futuro. Ou seja, são exemplos reais de que pode acontecer no futuro. Exemplos. Jerry will help me with my homework if he has time. Então a gente tem aqui will help, if, mais o verbo no present simple. Lembrando que o present simple, ele é feito através do próprio infinitivo do verbo, né, para I, you, we, they, e na terceira pessoa os verbos vão receber um S, um ES, de acordo com aquelas regras. Isso na frase afirmativa. Já na frase negativa, a gente tem o don't e o doesn't, nas interrogativas do e does. Mas nesse caso aqui a gente tem que prestar mais atenção nas partes afirmativas na terceira pessoa do singular, em que o verbo recebe ES, igual nesse caso, if he has the time, or if he has time, e na parte negativa que é feita com don't e doesn't. Next example, if I go to my friend's house tonight, I will take a bottle of wine. Então, se eu for à casa do meu amigo hoje à noite, eu vou levar uma garrafa de vinho. Lembrando que aqui a gente está falando de orações condicionais, então se a condição se concretizar, o resultado pode acontecer. Okay? Então essa é a ideia da first conditional. Lembrando que sua estrutura é feita com if mais o present simple. Na oração de resultado ou na oração principal, nós temos o will mais o verbo no infinitivo, como vocês podem ver no exemplo. Já as conditionals type 2 ou second conditionals, ou então unreal conditionals, falam de situações imaginárias, hipotéticas, ou elas são impossíveis de acontecer agora no presente, ou elas são pouco prováveis de acontecer no futuro. Nós estamos imaginando um cenário que provavelmente não vai vir a acontecer, portanto, os seus resultados ou os seus frutos são hipotéticos, pouco prováveis de acontecer. Então, nesse caso, comparando com a Type 1, eu tenho if e o past simple, seguido do would mais o infinitivo na oração principal. Então, olha a diferença. If mais past simple para formar a second conditional. Enquanto que na first conditional eu tenho if mais o present simple, na second eu tenho if mais o past simple. Na oração principal, na type 1 eu tenho will, na type 2 eu vou ter would. Então, if plus past simple, would plus infinitive. Essa estrutura se refere a uma situação hipotética ou imaginária para o futuro e seus resultados, seus possíveis resultados, ou então uma situação impossível de acontecer agora, ok? Então, exemplos. I would read more if I didn't watch so much TV. Eu leria mais se eu não assistisse tanta TV. If they worked harder, they would earn more money. Se eles trabalhassem mais, eles ganhariam mais dinheiro. Como eles não trabalham, eles não vão ganhar mais dinheiro. Então, é uma situação difícil de acontecer, difícil de mudar no futuro. Provavelmente não vai acontecer no futuro.
Então, a principal diferença entre Type 1 e Type 2 é o fato de que as First Conditionals, ou a Type 1 Conditional, ela é possível de acontecer no futuro. O resultado da consequência, o resultado da condição é possível de aparecer. Já na Type 2, a situação toda é imaginária, ela é hipotética. A gente está imaginando o que poderia acontecer caso a condição se concretizasse. Portanto, isso faz com que as Second Conditionals sejam quase impossíveis de acontecer no futuro, ou improváveis de acontecer no futuro, e impossíveis de acontecer no presente. Ok? Lembrando que a parte estrutural da Type 1 é if mais o Present Simple seguido do will. E da Second Conditional é o if mais o Past Simple seguido do would. Ok? So, I hope you enjoyed today's tips, and if you have any questions, please let me know on the comments below. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Se houver alguma dúvida a respeito de First Conditional e Second Conditional, deixe um comentário embaixo e eu vou ficar à disposição para responder qualquer dúvida de vocês. Ok? Thanks for watching the video and I'll see you next time. Goodbye!